Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Santiago e eu sou estudante de Pedagogia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu gravo esse vídeo com o intuito de apresentar o nosso Projeto Integrador 5, né? Estamos aí já na 5ª edição do Projeto Integrador, que são os projetos aqui que buscam semestralmente fazer com que a gente aplique os conhecimentos adquiridos ao longo do curso dentro de atividades práticas, elaboração de projetos, dentro de escolas, em situações pedagógicas, etc. O meu grupo ele é composto aqui pela Adriana Silva, o Valdemir Santos, a Stephanie Musel e a Patrícia Oliveira e, claro, por mim, Felipe Santiago. E nesse semestre o nosso tema é a contação de histórias mediada por tecnologias e sua importância para a pedagogia hospitalar. Então, Felipe, qual seria aí o objetivo desse projeto, né, quando alguém pergunta? Esse projeto tem como objetivo mostrar a importância do acesso à educação em ambientes hospitalares, usando como ferramenta a tecnologia. Então, a gente pretende aqui mostrar a possibilidade de trabalhar o lúdico em um espaço não formal, através da contação de histórias, levando em consideração o ambiente hospitalar, o acesso à tecnologia e o desenvolvimento da empatia em um ambiente que, para uma nova realidade do enfermo, pode parecer hostil. Ou seja, né, a criança está lá, ela está hospitalizada, ou o jovem, né, também, nós temos aí diferentes perfis, e a gente faz uma análise desse perfil e oferece aí, através de atividades lúdicas, o conteúdo pedagógico. Né? Então, assim, com o objetivo de desenvolver esse jovem, com o objetivo de facilitar o tratamento, ajudar nesse momento que é tão difícil, né? Então, né, continuando aqui, qual é a busca principal do nosso projeto? Né? É desenvolver um projeto que possa ser acessível dentro do ambiente hospitalar. Né? Então, Felipe, é simples, né, ter a ideia, né, de aplicar a pedagogia. Então, eu vou lá, através de algumas ferramentas, da contação de histórias ou das artes, né, eu vou fazer com que a criança interaja. Né? Mas essa não é a realidade que a gente enfrenta na atualidade, né, considerando ainda as demandas voltadas aí à epidemia do Covid-19. Então, qual o objetivo? Fazer com que seja acessível. Quem é o nosso público-alvo? As crianças que estão em tratamento hospitalar, em curto período ou longo prazo, né? Eu acho que isso é importante. As crianças, a gente não tem aí uma noção exata, né? Porque até para isso a gente precisaria de uma liberação um pouco maior de acesso já às informações, e essa foi uma das barreiras que a gente encontrou. Mais para frente a gente comenta com referência a isso. Para a aplicação desse projeto é necessária uma equipe pedagógica para atuar junto à equipe médica, com o objetivo não apenas de promover o desenvolvimento escolar, mas também auxiliar no tratamento do paciente. Oferecendo suporte emocional, né? Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente fala em pedagogia, muitas vezes as pessoas só pensam aí nessa questão do ensinar, né? Então, eu vou ensinar a criança a ler, eu vou desenvolver as habilidades dela, mas a gente pensa muito pouco sobre o emocional e o quanto isso é importante, né? A gente tem esse papel, a gente estuda também na psicologia educacional e em diversas outras matérias a importância de fazer com que essa criança ela se sinta acolhida, que ela se sinta em um ambiente seguro, para que esse desenvolvimento aconteça, né? E no caso aqui, a gente não está falando apenas do ambiente escolar, estamos falando de um ambiente não formal, né? Então, a gente está falando de um hospital, onde a pessoa já está ali com uma demanda maior, que seria a questão de saúde, né? Então, assim, oferecer aí apoio emocional nesse momento também é algo que é muito importante e faz parte também do nosso trabalho, do processo de aprendizagem, né? E do desenvolvimento da criança, do adolescente. Falando um pouquinho agora já do que, né? O que foi feito, né? O que vocês pensaram, o que vocês idealizaram para a elaboração desse projeto, né? Então, pensando em todos os contextos aí, de coisas que a gente aprendeu e também vendo o que tem acontecido no mundo aqui fora, a gente vive um cenário extremamente complicado, né? É uma epidemia, as pessoas elas não têm acesso ao hospital. Então, a gente pensou assim, como viabilizar o acesso, né, a dar pedagogia ao hospital nesse momento. Então, assim, a gente pensou em muita coisa que a gente aprendeu ali em tecnologia da informação, né, que seria educação mediada por tecnologias. Que mais? Conteúdos voltados à psicologia educacional, artes, né? Então, letramento também, eu acho que isso é importante. Então, assim, com todo esse mixing de conteúdos, né? Tudo isso é muito rico, é claro, mas até então, nenhum dos participantes do grupo havia tido a oportunidade de fazer a aplicação disso, né? De uma forma mais efetiva, fora do ambiente educacional. Né? Acredito, a gente já está aqui naquela fase do estágio e tudo mais, mas é um pouco diferente você ter esse contato fora desse ambiente, né? Então, assim, pensar como eu vou fazer, pensar um pouquinho fora da caixa, como que eu vou desenvolver isso, como que eu vou aplicar isso fora do ambiente de sala de aula, né? Então, em um primeiro momento, né, a gente tem um contato aí com os livros de histórias, né? A gente já ouviu muito e tentou fazer várias vezes o processo de contação de histórias, estimulando a criatividade, né? A convivência com a criação de vínculos, a aproximação da imaginação. Não deixa de ser uma técnica de intervenção lúdica e permite aí que a gente que a criança correlacione o real com o fictício. Né? Então a gente pensou assim, de todas as estratégias e técnicas que a gente tem até o momento, o que seria mais viável seria oferecer isso, mas de uma forma especializada, de uma forma voltada à necessidade da criança. Né? Então quando a gente pensou em fazer esse projeto, a gente não fez aí simplesmente, vou criar uma história, vou jogar essa história aqui dentro de um vídeo e vou transferir. Né? Inclusive já acabei adiantando. Então como a gente quis utilizar a tecnologia para facilitar esse processo, para que a gente conseguisse atingir essas crianças que estão no hospital, que nem sempre têm acesso, que não podem, nesse momento elas não podem receber as visitas, né? Inclusive ninguém pode, é bem complicado, o acesso é bem restrito aos hospitais. Então, como fornecer isso? Então, a tecnologia ela agiu aí, né, com a função que ela realmente tem, que é de facilitar, né, de abrir as barreiras, de ajudar realmente a fazer com que esse conteúdo chegue a quem precisa.
A gente pensou em criar, sim, inicialmente um vídeo no YouTube, ou um canal no YouTube, e através desse canal no YouTube a gente forneceria aí os conteúdos necessários de acordo com o perfil da instituição hospitalar, né? Porque assim, quando a gente fala, né, em hospital e fazer o processo da contação de história com histórias para crianças, não é apenas isso, né? É pensar quem é essa criança, qual é a doença, né, que ela está enfrentando, qual é a dificuldade que ela enfrenta no dia a dia, qual é o mundo dessa criança. Então, se você não faz um entendimento dessas coisas, dificilmente você vai conseguir atrair a atenção, dificilmente você vai conseguir fazer com que ela faça esse processo, essa correlação, né, do real com o fictício, com que ela consiga se expressar, ou mesmo que você consiga tocar, né? Eu acho que eu falei um pouquinho anteriormente sobre o emocional, né? Então, como é importante trabalhar esse emocional, oferecer técnicas para que essa criança consiga passar por esse momento tão difícil. Tudo isso é muito importante para o processo de desenvolvimento da criança, né? E saber sobre a patologia, né? Ter uma ideia sobre qual é o quadro, né? Se é uma criança que está dentro de uma área de oncologia, se é um paciente psiquiátrico, pode acontecer, né? Se é um paciente que quebrou um osso, né, por exemplo. Então, assim, é muito diferente, né? Não dá para tratar todo mundo e colocar todo mundo dentro de uma panelinha e falar assim, é a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Não, né? A gente poderia ter feito até isso ter feito um padrão. Mas não existe padrão nesse caso. Se a gente quer fazer uma coisa legal, uma coisa diferente, a gente tem que estudar realmente o perfil do nosso aluno. Entender e fazer o planejamento. Gostaria aqui de ressaltar, né, a gente até elaborou bastante isso no grupo, com referência a que esse processo, né, de a educação dentro do ambiente não formal afeta não somente a criança, né? Então, assim, claro, a gente tem lá as crianças dos mais diversos perfis, né? E, claro, todas elas devem ser atendidas, né? Eu acredito que, assim, aqui eu falei, e primeiramente, claro, a gente vai colocar esse projeto para uma área X, mas isso não quer dizer que a gente também não vai fazer essa pesquisa e fazer uma adequação desse material para a área Y, né? Então, fazer alterações, fazer ajustes, né, e definir qual é o seu perfil de aluno é fundamental. Mas voltando aqui, não apenas aí a gente trata aí com a questão da criança, né? A gente trata também com a da família. O trabalho, quando ele é realizado no hospital, ele beneficia os enfermos, claro, mas a inserção do educador, né, dentro desse ambiente, no quadro de funcionários do local, estimula mesmo a ser mais humano, né? E a gente acaba também lidando com aquelas demandas familiares, né? Então, lidando com os pais, lidando com os próprios médicos, porque a gente trata aí. Quando a gente pensa em hospital, a gente pensa em equipes multidisciplinares, então os mais variados perfis, né? Você vai ter lá o fisioterapeuta, você vai ter o médico, você vai ter o psicólogo e o pedagogo, né? Entrando dentro desse ambiente, trabalhando junto com essa equipe, né? E enfermeiros, claro, desculpa, né? É fundamental falar sobre isso, porque os enfermeiros eles ficam lá no dia a dia, eles interagem muito mesmo com as crianças, com os pacientes no geral. Então, quando a gente pensa nesse contexto, né? É claro que é importante frisar que como a gente conhece aí a doença, né? Do paciente partindo dessa máxima, né, que você vai fazer um estudo, que você vai ter um entendimento sobre a patologia do paciente, você interage de forma a fazer com que essas histórias, esses contos, eles interajam com a rotina, inclusive a rotina medicamentosa, a rotina de tratamento desse paciente, né? Então, assim, coloca o personagem lá, o personagem ele toma o remédio, o personagem ele faz o tratamento como se deve, ele se alimenta da forma correta. Então, fazer com que esse processo aconteça também diz respeito à família, também diz respeito à equipe multidisciplinar, perdão. Então, todo esse processo, ele é um processo sistêmico, né? Então, ele acaba interagindo com muitas outras áreas, ele acaba sendo muito rico, né? Entre os quadros, dentro ali daquele quadro de funcionários, né, que a gente pensou aqui, claro, dentro dessas possibilidades de ter o profissional pedagogo, a gente pensa também no professor coordenador, né, que seja responsável pela administração dessas atividades. Não necessariamente ele vai fazer a aplicação, mas administrar conteúdo, analisar o conteúdo, ver se encaixa efetivamente aquela necessidade daquele perfil de aluno, aquele ambiente. Lembra que a gente está falando de um ambiente não formal. Então, ali dentro, a gente vai ter os mais diversos casos, os mais diversos as mais diversas situações de vida, efetivamente, as mais diversas realidades, e o conteúdo ele tem que ir de encontro. Então, fazer uma análise constante desse processo cabe não somente ao professor, né, ao aplicador, mas também a um coordenador, que tenha uma ideia muito bem elaborada, né, muito bem estabelecida, com referência aí ao conteúdo, com referência ao público-alvo, com referência à formação desse material, né, ao que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Né? Eu acho que tudo isso aí interage com a realidade e com o resultado final do projeto. Então, como eu disse anteriormente, o professor trabalhar nessa classe hospitalar, que tiver aí essa demanda, deve estar familiarizado com os procedimentos médicos e terapias e deve formar um tipo de método para cada estudante, né? Levando em consideração cada particularidade, focando no ensino e aprendizado de forma definitiva e assertiva. Então, assim, não se trata apenas, né, de passar conteúdo, né? É bem diferente disso, é adaptar esse conteúdo à realidade. E isso, eu acho que é o fator diferencial, é isso que vai fazer com que você tenha mais efetividade, mais eficácia dentro das suas atividades profissionais nesse ambiente. Ressaltando também, né, a importância, né, da avaliação das atividades, verificar, né, se realmente o que está sendo passado é efetivo. Isso não acontece somente com a criança, e não necessariamente vai ser feito através de um teste. Acho que cabe muito a questão do feeling, né, o profissional lá aplicando. Né, então, assim, no caso, né, claro, a gente está falando do Covid, a gente está falando de um vídeo. Né, então, a reação da criança é um pouquinho mais difícil, né, a gente está falando de um processo de contação de histórias. Mas quando a gente fala, no geral, do pedagogo interagindo com o ambiente hospitalar, então a gente está dizendo aqui que, claro, né, ele vai estar lá dentro do dia a dia, a criança muitas vezes ela não vai ter oportunidade ou vai ter condições de efetuar testes, né, então cabe o feeling, cabe a percepção desse profissional
sobre o ambiente, né? Sobre se a coisa está rolando, não está rolando, se o processo está efetivamente acontecendo, ou se é um processo árduo, um processo difícil, né? Então, assim, se o conteúdo tem ajudado ali dentro do tratamento da criança ou não. Tem toda essa questão também social junto à criança, né? Então, pensar, e a família, né? Como eu mencionei ali em alguns momentos anteriores, como a família interage com isso, porque ela pensa que assim, é uma situação extremamente frágil, onde tudo é muito sensível. E pensa na dificuldade que essa família tem ao ver o seu ente querido, a sua criança, né? Dentro daquele ambiente, sofrendo com a patologia, sofrendo naquele momento com o tratamento, que nem sempre é fácil. Então, é importante fazer esse processo de acolhimento não somente com a criança, mas também com a família. Pensar em como a família vai interagir com isso, em como eles vão pensar, em como a gente pode também oferecer algum auxílio para esse grupo, né? Então, assim, o professor ele não deixa de ser um mediador ali, né? Então, assim, a gente sempre acaba mediando conhecimento, mas no hospital a gente tem um papel extra, né? Que a gente não media somente o conhecimento, às vezes a gente pode mediar o tratamento e também mediar, interagir muito ali naquela relação com os familiares, facilitando, né? Explicando, porque nem todo mundo, né, tem acesso ao conhecimento. A gente lida em um ambiente hospitalar com os mais diversos as mais diversas classes sociais, os mais diversos perfis, né? Então as pessoas, às vezes, elas não têm o conhecimento acerca da doença. Falando agora um pouquinho sobre os objetivos, existem vários objetivos no projeto, né? Então, assim, de contação, existem vários projetos de contação de histórias, né? Então, a gente buscou, através desse projeto, a elaboração de um conteúdo lúdico que deveria ser aplicado em um ambiente hospitalar, em espaços não formais, que despertem reflexão e autoconhecimento, a valorização de seus potenciais, melhorando sua autoestima e renovando as expectativas da vida dos pacientes, além de garantir uma aproximação, mesmo que mais voltada ao lúdico, com uma rotina de aprendizagens, mantendo um vínculo com a escola e, assim, evitando uma futura evasão, ou seja, mantendo, quando eu falo o vínculo com a escola, eu estou dizendo que esse paciente, em algum momento, ele deve voltar ao ambiente escolar. Claro, dependendo da patologia, dependendo da situação, né? Lembra que a gente citou muito a questão de cenário e adaptação. Não existe essa possibilidade. Porém, não necessariamente. A gente tem que manter o vínculo desse paciente com a escola, manter essa pessoa em constante aprendizado. Né? Do contrário, pode ser que esse vínculo seja quebrado em um segundo momento, causando outras perdas, além dessa questão da doença. Então, o pedagogo está ali para isso também, né? Para ajudar a manter esse vínculo, manter tudo isso aí coladinho, né? E assim evitando uma futura evasão, né? Pensando na alta hospitalar e reinserção do indivíduo à rotina escolar, como eu havia mencionado aí anteriormente. O projeto também possui objetivos um pouco mais amplos, né? Ao pensar no bem-estar não é só do paciente, mas também de seus familiares, como eu mencionei, que terão o mesmo acolhimento, podendo assistir a contações de histórias juntamente com o educando, juntamente com o aluno, né? Que é o paciente em questão, mantendo assim a base familiar unida e acompanhamento do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Claro, pessoal, tudo isso, né? Acho que já foi bem mencionado, né? Acabei queimando, né? Falando um pouquinho antes. Porém, é muito importante frisar, falar de novo, repetir, né? Porque as pessoas elas realmente precisam entender que não se trata aí simplesmente de educar. A gente tem toda uma função social, toda uma função, inclusive, dentro do tratamento, né? Então, assim, para não dizer quase na área da saúde, quando a gente fala do educador interagindo com a criança, né? A gente facilita muito o tratamento, né? Então, a função psicológica, né? Então, a gente atua ali dentro do emocional, a gente atua no tratamento, fazendo com que a criança tenha uma aceitação um pouco maior. Então, todo esse processo, toda essa relação é muito rica. Bom, para não ficar muito extenso, né? Porque é importante, né, que a gente faça um vídeo que seja acessível, né? Só uma explicação sobre o projeto, né? Ele vai ficar disponibilizado nas bases da faculdade em um primeiro momento. E quem quiser entrar em contato e buscar, né, o conteúdo, a gente vai disponibilizar isso online também. Qual é o ponto, né? A gente teve muita dificuldade de acesso, em um primeiro momento, a equipes hospitalares, às instituições. Por quê? Estamos vivendo uma epidemia do Covid-19, né? Então, assim, é inegável, né, que esse acesso, as pessoas que trabalham nos hospitais, elas estão sobrecarregadas. A gente até tentou fazer a prática desse projeto, mas foi basicamente impossível fazer isso no primeiro momento, né? Porque, primeiro, não havia um plano prévio, é uma ideia nova, a gente não tinha os acessos necessários, a gente tentou ali na região de Itapevi, que é a região do nosso polo, fazer esses contatos, né, buscando prefeitura e etc. Porém, a gente não conseguiu as informações necessárias. A gente acabou batendo nisso e, assim, sem problema nenhum falar disso nesse momento, né, que a gente acabou batendo nisso e a gente acabou não conseguindo, considerando a atual situação, né, entendendo o cenário. Porém, a gente acabou desenvolvendo toda essa pesquisa, tendo todo esse background, todo esse conteúdo previamente estabelecido para aplicações futuras, né, e para desenvolvimento de pesquisas futuras, né, não somente aí com a contação de histórias, que a gente quer o tema do nosso trabalho, mas outros diversos, né, outras diversas possibilidades que podem acontecer aí dentro do ambiente hospitalar. Né. Só levando em consideração também muito, né, a questão da tecnologia, né, que eu acho que esse é um diferencial, né, ainda falta muito, né, apesar de a gente viver num mundo globalizado, a gente vive num mundo onde a tecnologia está nas nossas mãos o tempo todo, né, a gente vive com computador, celular, tablet, etc. E as crianças, elas também têm acesso hoje em dia a esse tipo de tecnologia, manuseiam muito bem. É muito difícil você encontrar um projeto educacional que envolva aí a tecnologia. E é uma coisa que é de fácil acesso para a maior parte das pessoas. Pelo menos o smartphone é muito comum que você encontre na maior parte dos casos aí com crianças, adolescentes, os pais sempre têm, podem fornecer ali naquele momento, né, como a gente mencionou anteriormente, fazer com que esse processo aconteça e faz uma integração também com a família, né? Então, assim, porém,
né, a gente tem aí todas essas ideias, né, e criou todo esse projeto, fez o levantamento teórico, né, e porém a gente não conseguiu fazer o processo da aplicação, né, a gente ficou um pouco restrito, né, até a gente deixou isso bem descrito ao longo do projeto, porque foi uma dificuldade, né, que a gente acabou enfrentando, infelizmente, porque a gente estava muito a fim de fazer a aplicação, fazer esse processo, ver como é que realmente acontecia na prática, né, porém a ideia é muito válida e o conteúdo é muito rico. Né? Então, assim, quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que tinha várias pessoas falando sobre isso, né, sobre como acontece, como pode efetivamente ajudar, vários autores, né, dos mais diversos países, inclusive, né, então, assim, como profissional pedagogo, como a pedagogia hospitalar, ela pode realmente fazer a diferença na vida do paciente, né, da criança, do jovem, adolescente, na família, no tratamento, né, então, assim, todo esse conteúdo rico, né, eu convido vocês, quem quiser, pode ler o trabalho, né, pode receber o conteúdo, e vai ficar disponível aí para pesquisas futuras, para aplicações futuras, né? Até o nosso grupo aqui, a gente pretende continuar esse trabalho, se a gente tiver oportunidade aí futuramente. E assim, agradecendo, né, pela atenção, claro. Acho que não tem como a gente se delongar muito, considerando que não houve aplicação prática. Porém, a pesquisa foi muito rica aí nesse sentido, né? Acabei explicando aí um pouquinho de como acontece esse processo, o pedagogo no ambiente hospitalar, as dificuldades, né, que esse pedagogo pode ter, as diferenças entre o ambiente escolar e o ambiente hospitalar, né? É um ambiente não formal, a gente tem que fazer um processo de adaptação muito grande, né, na nossa rotina e também na atividade. Ela é bem diferente, porque a gente acaba interagindo como um link ali entre o médico, o enfermeiro, o psicólogo, a família, tudo ali com a criança. Então, assim, todo esse panorama, né, todo esse universo faz parte aí da nossa realidade, né? Então, assim, como profissionais pedagogos, espero que todo mundo aí consiga passar por esse momento da pandemia e efetivamente consigam ser vacinados, que tenham aí uma expectativa muito legal, inclusive as crianças aqui, que é o foco do nosso trabalho. E obrigado novamente pela atenção. Tchau, tchau, e até a próxima.